existe um sistema que gera eletricidade diretamente do telhado, sem painéis solares, sem baterias, sem permissões, sem contratos com ninguém. E o mais curioso é que quase ninguém fala sobre isso, apesar de que pode ser feito com apenas alguns dólares e materiais simples, que se encontram em qualquer loja de ferragens. Este sistema foi descoberto há mais de 200 anos. Não desapareceu porque não funcionava, mas porque funcionava bem demais. Porque a eletricidade que não pode ser medida não pode ser cobrada. E o que não pode ser cobrado não sustenta uma indústria que movimenta centenas de milhares de milhões de dólares todos os anos. E aqui é onde você deveria parar. Porque não estamos falando de uma teoria obscura, nem de um experimento que nunca saiu do laboratório. Estamos falando de um princípio físico, real e verificável que poderia estar acontecendo no seu telhado todos os dias, neste exato momento, sem que você perceba. Se este tipo de informação te parece útil, escreva nos comentários. Quero saber quantas pessoas continuam pensando assim. E não se esqueça de dar gosto, porque isso ajuda a que este tipo de conteúdo continue chegando a mais pessoas que precisam ver isso. A descoberta que mudou tudo e que quase ninguém lembra. Para entender como tudo começou, é preciso voltar a 1821. Um físico chamado Thomas Sebeck estava trabalhando em seu laboratório com duas simples peças de metal, uma tira de cobre e uma de bismuto. Ele não tinha intenção de criar um gerador nem de resolver o problema energético de ninguém. Apenas observava o comportamento de diferentes materiais ao entrarem em contato. Ele conectou as duas peças, formando um circuito fechado, e aqueceu uma das extremidades. Então aconteceu algo que não era esperado. A agulha de uma bússola colocada perto do experimento começou a se mover, sem combustível, sem faísca, sem reação química visível, apenas calor e dois metais diferentes, gerando um campo eletromagnético diante dos nossos olhos. Sebeck observou isso por muito tempo, porque o que estava acontecendo ali era simples demais para parecer importante, mas poderoso demais para ser ignorado. Ele publicou os resultados naquele mesmo ano. Cientistas de toda a Europa começaram a repetir o experimento, e todos chegaram à mesma conclusão. Não se tratava de um erro, era um fenômeno físico real, consistente e reproduzível. Ficou conhecido como o efeito Sebeck. A lógica é simples: dois metais diferentes, unidos em um ponto de contato, ao serem expostos a uma diferença de temperatura, geram eletricidade, sem partes móveis, sem combustão, sem manutenção, apenas física fundamental funcionando silenciosamente. Durante muito tempo, esse efeito ficou limitado aos livros acadêmicos e aos laboratórios de pesquisa. Mas há um detalhe que muda completamente a perspectiva quando se deixa a teoria e se observa o mundo ao redor, o lugar onde isso já acontece todos os dias. Essa diferença de temperatura que Sebeck utilizou no laboratório já ocorre naturalmente, todos os dias, em um lugar que provavelmente você nunca observou dessa maneira: telhados de metal. Durante o dia, absorvem intensamente o calor do sol. Superfícies metálicas escuras podem facilmente ultrapassar 60 ou 70 graus durante as horas de maior intensidade. À noite, esse mesmo metal libera o calor acumulado para o ambiente e esfria rapidamente, chegando perto de 10 graus nas regiões mais frias. Isso cria um ciclo constante, uma variação de temperatura que se repete todos os dias do ano, sem custo algum e sem qualquer esforço por parte de ninguém. E foi exatamente nesse ponto que a teoria começou a se transformar em aplicação prática. Engenheiros e pesquisadores perceberam que, ao colocar diferentes metais diretamente sobre essas superfícies, era possível aproveitar essa variação natural
para gerar corrente elétrica contínua, sem depender de combustível, sem motores, sem sistemas complexos. O resultado foi algo simples, mas difícil de ignorar. Eletricidade gerada de forma passiva, sem intervenção humana, sem custos operacionais e, o mais importante, sem depender de ninguém para funcionar. Os números que comprovam isso aqui é onde a maioria das pessoas comete um erro de interpretação. Uma única junção entre dois metais diferentes, com uma diferença de temperatura de cerca de 30 graus, pode gerar entre 0,2 e 0,7 volts. Se isso for ouvido de forma isolada, parece insignificante, parece irrelevante. Mas esse sistema nunca foi projetado para funcionar como uma única unidade. Assim como baterias pequenas, que quando conectadas em série, alimentam dispositivos maiores. O sistema termoelétrico funciona por escalonamento. Ao conectar várias junções em série, a tensão começa a se acumular diretamente. Com cerca de 20 pares bem posicionados, já é possível alcançar entre 4 e 14 volts, o suficiente para alimentar iluminação básica, carregar dispositivos móveis e manter pequenos sistemas funcionando continuamente. E, ao expandir essa estrutura, aproveitando maiores superfícies de telhado e diferenças térmicas mais intensas, o desempenho aumenta de acordo. Estudos realizados em condições controladas demonstram que, com variações de temperatura próximas de 50 graus, é possível alcançar até 120 watts por metro quadrado. Esse valor não é um caso isolado. Na maior parte do mundo, o ciclo entre o calor do dia e o frio da noite gera variações de 20 a 40 graus com frequência, o que significa que essa fonte de energia já existe naturalmente e é produzida diariamente, independentemente de ser utilizada ou não. E há um detalhe que quase ninguém menciona quando se fala de geração de energia. Esse sistema continua funcionando exatamente quando outros deixam de funcionar. Durante a noite, embora os painéis solares parem completamente de produzir energia, o telhado mantém uma diferença de temperatura com o ar ao redor, que é mais frio. Isso permite que a geração continue por horas, criando um efeito complementar que transforma a forma de pensar a energia em casa. Você deixa de depender de uma única fonte e passa a contribuir com processos naturais que já acontecem ao seu redor. O que o sistema não queria que você soubesse, quando alguém entende que é possível gerar eletricidade com dois metais e calor natural, surge uma implicação que vai muito além da tecnologia. Isso significa independência. Além disso, a independência energética não se encaixa facilmente em sistemas que dependem de controle e medição constantes para funcionar. A indústria elétrica mundial gera mais de 400 bilhões de dólares por ano. Todo esse valor está estruturado em torno de um modelo simples. Você consome, eles medem, eles cobram, e para que esse modelo funcione de forma estável, é necessário que você continue dependendo do sistema. Não pode haver alternativas simples que operem fora dele. Não se pode gerar energia de forma invisível, sem passar por medidores nem contratos. Mas quando alguém começa a gerar eletricidade diretamente do próprio telhado, utilizando materiais comuns, que custam apenas alguns dólares, toda essa lógica começa a falhar. Porque o que não passa pelo sistema não pode ser controlado. E o que não pode ser controlado não pode ser cobrado. E esse impacto não se limita às companhias elétricas tradicionais. A indústria solar, que já supera os 150 bilhões de dólares anuais e se apresenta como alternativa, ainda depende de um modelo baseado em produtos caros, instalação especializada e integração com a rede elétrica existente. Um sistema solar residencial completo pode exigir um investimento entre 3 e 8 mil dólares, incluindo painéis, inversores, certificações e contratos
de conexão à rede. Qualquer pessoa pode montar um sistema termoelétrico simples com materiais disponíveis em qualquer loja de ferragens, gastando apenas alguns dólares. Não é necessário vender nenhum produto sofisticado. Não é necessário cobrar pela instalação. Não é necessário assumir custos recorrentes. E isso cria um contraste que explica muito mais do que parece. As soluções que não se ajustam ao modelo econômico dominante não precisam ser proibidas para desaparecer. Basta que deixem de ser ensinadas. Basta que deixem de ser recomendadas. Basta que sejam gradualmente removidas dos contextos onde se espera encontrá-las, até que uma ideia que antes era amplamente conhecida comece a parecer nova, estranha ou pouco confiável. Foi exatamente isso que aconteceu ao longo do século XX. A expansão das redes elétricas não trouxe apenas infraestrutura, mas também uma mudança profunda de mentalidade. Depender da rede tornou-se a norma. Gerar energia de forma independente passou a ser visto como algo incomum, excessivamente complicado ou tecnicamente irrelevante. Essa mudança não aconteceu de repente. Ocorreu silenciosamente, ao longo de gerações, até que conhecimentos que antes faziam parte da física aplicada começaram a parecer inexistentes. Ene quanto. Isso o fenômeno nunca parou. O Sol continua aquecendo superfícies metálicas todos os dias. A noite continua resfriando essas mesmas superfícies. E a diferença de temperatura persiste sem interrupção, criando uma fonte de energia que permanece disponível, independentemente de alguém utilizá-la ou não. Essa energia não desapareceu, apenas deixou de ser valorizada. Como aplicar isso na prática? Agora que você entende por que isso funciona e por que quase ninguém fala sobre isso, o mais importante já não é a teoria, mas a aplicação direta. Porque entender o princípio não faz sentido se você não sabe o que fazer com ele. Tudo começa de uma forma mais simples do que a maioria das pessoas imagina. Não se trata de construir uma máquina complexa, mas de criar múltiplas junções entre dois metais diferentes, estrategicamente posicionadas, para aproveitar a diferença de temperatura que já ocorre naturalmente no telhado todos os dias. Os materiais mais utilizados são cobre e alumínio, ou cobre e bismuto. A lógica é sempre a mesma. Duas superfícies metálicas diferentes, conectadas entre si, formam pequenos pontos de contato, onde a diferença de temperatura gera uma corrente elétrica contínua. Essas junções devem ser distribuídas por toda a superfície do telhado, especialmente em áreas com maior variação de temperatura. As partes expostas diretamente ao sol durante o dia e que esfriam rapidamente à noite são ideais, pois geram o ciclo constante de expansão e contração térmica que alimenta o sistema. Ao conectar vários nós em série, a tensão começa a se acumular. Ao organizar corretamente esse conjunto, é possível direcionar a energia gerada para carregar pequenas baterias, alimentar iluminação de baixo consumo ou manter dispositivos simples funcionando sem depender da rede elétrica. Existe um detalhe técnico que faz toda a diferença no resultado final: a qualidade do contato entre os metais e a eficiência da transferência de calor são muito mais importantes do que a quantidade de material utilizada. Aumentar o tamanho do sistema é inútil se o calor não for transferido de forma eficiente entre as superfícies. Junções bem fixadas, com contato físico direto e sem isolamento térmico desnecessário entre elas e o ambiente, geram resultados significativamente melhores. Quanto maior for a variação entre temperaturas altas e baixas ao longo do ciclo diário, maior será a energia gerada. Na prática, esse sistema raramente substitui completamente outras fontes de energia, especialmente no início, mas cria
uma base contínua, um fluxo constante que funciona. Mesmo quando outras fontes falham, principalmente à noite ou durante períodos de baixa radiação solar, existem registros documentados de instalações simples em telhados metálicos que conseguiram manter a iluminação externa funcionando todas as noites, utilizando apenas a energia acumulada pela diferença de temperatura diária, sem custo adicional, sem manutenção constante, sem dependência da rede elétrica, para essa função específica, em áreas rurais e afastadas dos centros urbanos. Esse tipo de solução torna-se ainda mais relevante, pois permite a criação de fontes de energia locais sem necessidade de infraestruturas complexas, aproveitando apenas o ambiente natural ao redor. E ao compará-lo com sistemas tradicionais que exigem instalação especializada, contratos e manutenção periódica, o contraste é evidente. Aqui, utiliza-se um processo que já ocorre independentemente da intervenção. Nada novo é criado. Apenas se aproveita algo que já existe. A pergunta que realmente importa, quando tudo isso estiver claro, a pergunta muda de forma. Já não se trata de saber se funciona ou não. Os números confirmam que funciona. A física confirma que funciona. As aplicações práticas documentadas confirmam que funciona. A pergunta então é: por que nunca te orientaram sobre isso antes? E quando alguém começa a refletir honestamente sobre essa questão, percebe que a resposta não está na ciência em si, mas na estrutura que a envolve. Está nos incentivos, que determinam o que é ensinado, o que é promovido e o que vai sendo esquecido aos poucos. Não estamos falando de algo que precisa ser inventado. Estamos falando de algo que já existe, que já funciona e que foi ignorado por tempo suficiente para que de repente pareça algo novo quando alguém decide mencioná-lo. E talvez essa seja a parte mais importante de toda essa conversa, porque entender a razão explica o passado, mas saber como aplicar muda o que você pode fazer daqui para frente. Essa energia não está escondida em nenhum laboratório secreto. Está no seu telhado. Faz parte do ciclo natural entre o calor do dia e o frio da noite. Está ao alcance de qualquer pessoa que decida observá-la com atenção, sem esperar que alguém a comercialize ou a aprove como solução oficial. Às vezes, a diferença entre continuar dependente e começar a compreender está em algo que sempre esteve bem diante dos nossos olhos. Se esse conteúdo te pareceu interessante, compartilhe com alguém que jamais teria imaginado que algo assim fosse possível. E inscreva-se, porque aqui continuamos trazendo à luz aquilo que quase sempre permanece fora do caminho mais óbvio.